Olá, meus irmãos. Vamos começar mais uma matéria disponibilizada pela Escola Teológica Charles Spurgeon, que é a matéria de 2 Tessalonicenses, ou análise da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu me chamo Antônio Neto e para mim é uma alegria poder estar com vocês em mais esse módulo, em mais essa matéria de análise das Escrituras, ok? Então, desde já, eu afirmo que o meu desejo é ser uma bênção, ser um canal de Deus para a edificação da sua vida através do estudo dessa matéria. E como nós costumamos fazer, nessa primeira aula, eu quero apresentar a matéria de 2 Tessalonicenses para vocês. Nessa aula, eu quero dar a vocês informações quanto a como nós vamos trabalhar, ok? A descrição da nossa matéria, quais são os nossos objetivos, sugerir alguns livros importantes para a sua compreensão desse livro bíblico, falar um pouco sobre a nossa metodologia e deixar para você também aqui o meu contato, ok? Então vamos começar aqui com a descrição da matéria. Então, o módulo de análise de 2 Tessalonicenses, como o próprio nome já preconiza, introduz o aluno aos principais tópicos contextuais deste livro bíblico, assim como faz uma análise bíblica e teológica do seu conteúdo, ok? Então, essa descrição mostra aqui que o nosso desejo é introduzir você aos principais tópicos contextuais, ou seja, nós vamos tentar entender aqui 2 Tessalonicenses dentro do seu contexto original, ok? Então isso é o trabalho da exegese, isso é uma regra da hermenêutica, tentar entender o texto no seu contexto original. Então você vai perceber que nós vamos estudar esse texto de uma perspectiva exegética, de uma perspectiva dos seus leitores originais. Nós não vamos fazer uma leitura aplicativa ou uma leitura devocional do livro de 2 Tessalonicenses. Nós vamos fazer uma leitura exegética, uma leitura entendendo o texto dentro do seu contexto histórico. E ao fazer isso, nós vamos tentar então entender como este livro deve ser interpretado biblicamente e teologicamente, ou seja, à luz da revelação da palavra de Deus, o que esse texto contribui para o todo da revelação da palavra de Deus, quais os seus ensinos teológicos, quais a relevância teológica daquilo que ele fala. Então essa segunda carta aos Tessalonicenses contém, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já, mas contém alguns dos textos mais importantes para a escatologia do Novo Testamento. Então é um livro de enorme relevância teológica. Então nós vamos analisar tudo isso, nós vamos entender esse texto no seu contexto, ver então a análise do texto, análise bíblica e também teológica do seu conteúdo. O nosso objetivo aqui é fornecer a você as informações necessárias para uma compreensão satisfatória do texto, como parte da sua preparação para o ministério de pregação e ensino, assim como o seu crescimento pessoal. Ou seja, nosso propósito aqui não é puramente um propósito acadêmico, ok? Obviamente você pode aproveitar essa matéria academicamente falando, mas o nosso propósito aqui é essencialmente ministerial. O que eu quero dizer com isso? Nós não vamos aqui adentrar em todas as informações que você possa ter a respeito de 2 Tessalonicenses, ok? Então, obviamente que não, nós não vamos aqui ter a profundidade que muitos comentários vão no livro de 2 Tessalonicenses. O que nós vamos fazer aqui é tentar entender aquilo que você precisa para pregar e ensinar ou entender do texto de 2 Tessalonicenses de maneira satisfatória, para que você possa então dar aulas ou pregar esse livro na sua
igreja, ok? Então, nosso propósito não é essencialmente acadêmico. Nosso propósito é essencialmente pastoral e eclesiástico, ok? Então, esse é o nosso objetivo aqui com essa matéria. Por que é importante que nós estudemos 2 Tessalonicenses? Eu poderia aqui dizer porque está nas Escrituras, certo? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Então, esse já seria um fator suficiente. Mas eu tento aqui colocar outros fatores que mostram a relevância para que você se anime para ficar até o final dessa matéria. O livro de 2 Tessalonicenses contém alguns dos textos mais importantes para a escatologia do Novo Testamento. Tanto no capítulo 1, mas especialmente no capítulo 2, você tem ali um dos textos mais claros a respeito da escatologia do Novo Testamento. Isso não significa dizer que é um texto fácil, mas é um texto claro, ou seja, é um texto que ensina com clareza algumas verdades difíceis de serem entendidas, ok? Ou de serem relacionadas com o restante do texto do Novo Testamento. Mas qualquer estudante de escatologia tem que lidar com o texto de 2 Tessalonicenses, pelo menos no capítulo 2, ok? Você não vai encontrar nenhum bom livro que estude sobre a questão do arrebatamento, da tribulação e da segunda vinda, que não lide com um certo cuidado e delicadeza com 2 Tessalonicenses, especialmente o capítulo 2, ok? Então vocês vão ver, nós vamos gastar um bom tempo só nos 12 primeiros versículos do capítulo 2, por conta da sua importância e por conta também da sua profundidade. Há também, em 2 Tessalonicenses, importantes lições para a esperança da igreja em meio aos sofrimentos desta vida, certo? Tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2, e também um pouco no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dar muitas informações ou lições sobre como lidar com as questões dessa vida à luz da vinda do Senhor Jesus Cristo e da tribulação no futuro, ok? E em terceiro lugar, poucos textos ligam tão diretamente as questões escatológicas com questões práticas quanto o texto de 2 Tessalonicenses. Então, também nos 3 capítulos, o apóstolo Paulo sempre vai conectar as questões escatológicas com questões práticas a serem vivenciadas no presente momento. Então, por exemplo, no capítulo 1, ele vai elogiar o crescimento na fé, o crescimento no amor, e não elogia a esperança, mas logo ele vai tratar da esperança e tentar animar os seus leitores a crescerem na esperança também, com o fato de que eles um dia serão aliviados pelo Senhor Jesus Cristo e que os seus opositores serão atribulados. Então o apóstolo Paulo tenta animá-los, relacionando as questões escatológicas com as questões do momento. Isso também é marcante no 3º capítulo e também no final do 2º capítulo. Então esses são alguns fatores que eu diria que fazem do livro de 2 Tessalonicenses um livro muito importante, ok? Você tem vários tipos de livros com várias ênfases. Então, se você quer estudar sobre a salvação, Romanos é um livro fundamental para isso. A questão da lei, evangelho, Gálatas, a questão da prática da igreja, da ética da igreja, 1 Coríntios. Então, você tem vários livros assim com diferentes ênfases. 2 Tessalonicenses, assim como a segunda metade de 1 Tessalonicenses, são livros sobre escatologia. Você tem que estudar esses livros para compreender bem a escatologia do Novo Testamento, ok? Vamos aqui agora para a indicação de 2 leituras. Em primeiro lugar, livro que eu indico em todas as minhas matérias, que é a Introdução ao Novo Testamento de Carson, Moore e Morris. Por que eu indico esse livro? Eu gosto de dizer que este é um livro de ter. É um livro que você precisa ter na sua estante, porque, em primeiro lugar, você tem aqui
três dos principais estudiosos do Novo Testamento nos Estados Unidos: Carson, Douglas Moo e Leon Morris, certo? Então você tem três grandes estudiosos do Novo Testamento, o que dá enorme credibilidade para as pesquisas e para aquilo que é ensinado neste livro. Esse livro é um livro que não comenta, não é um comentário, mas que vai dar a vocês as informações contextuais, as questões do cânon, as questões de quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, e ele lida com todas as dificuldades, especialmente no campo acadêmico, em cada livro do Novo Testamento, ok? Então este é um livro que você vai aproveitar tanto para estudar, para preparar uma pregação ou para preparar uma aula, como para estudar para a faculdade ou para o seu seminário, quando você for chamado a fazer uma exegese, chamado para fazer uma monografia, que tiver que estudar algum livro do Novo Testamento, você vai ter que passar por esse livro. Então eu quero indicar a vocês esse livro, e em segundo lugar, o comentário que eu quero indicar a vocês é esse de 1º e 2º Tessalonicenses, de I. Howard Marshall. I. Howard Marshall é um dos principais estudiosos do Novo Testamento nos Estados Unidos. Essa série Cultura Bíblica da editora Vida Nova é talvez a melhor série de comentários na língua portuguesa, e eu quero indicar então este livro. Muito embora eu preciso dizer a vocês, o livro que eu tomarei como base para as aulas, o livro-texto que eu utilizarei, e eu não passo para vocês porque ele está em inglês, é o Bible Knowledge Commentary, ok? Que é um livro de comentário dos professores do Dallas Theological Seminary nos Estados Unidos, tá? Então, como ele está em inglês, eu não estou sugerindo ele a vocês, mas se você pode ler em inglês, eu sugiro muito este comentário, que é o Bible Knowledge Commentary, ok? E nesses textos mais difíceis, eu também irei seguir alguns dos principais comentários, especialmente o Baker Exegetical Commentary, ok? Então esses dois livros aqui, o Baker, assim como o Bible Knowledge Commentary, são os que eu vou utilizar como base para as aulas, certo? E então, sugerindo para vocês estes dois livros aqui, que vocês já vão estar muito bem supridos. Como vai ser a nossa metodologia? Nós vamos expor todo o texto de 2 Tessalonicenses no modo versículo por versículo. Então nós vamos passar por todo o texto, certo? Não vai ser por tópicos, por ideias, mas nós vamos analisar cada versículo aqui de 2 Tessalonicenses. E em cada aula eu vou mostrar para vocês o contexto estrutural, o esboço da sessão, para que você tenha bem em mente o fluxo do raciocínio do apóstolo Paulo. Nós vamos então também fazer uma exegese do texto, obviamente não com toda a profundidade, mas você vai perceber que eu sempre vou estar citando a língua grega, a ideia na língua original, a ideia naquela cultura. Então nós vamos sempre estar ali fazendo uma exegese contextual do texto, e quando nós entendermos por bem, vamos aqui fazer então algumas aplicações práticas, certo? Do texto de 2 Tessalonicenses. Se você deseja se aprofundar na interpretação de 2 Tessalonicenses, se você quer ir mais fundo, e você vai poder fazer isso, você pode então me procurar, ou então direcionar-se a uma das obras que eu indiquei, ok? Então pode me procurar também, eu vou deixar agora o meu contato, e eu posso lhe indicar alguns outros comentários que vão ainda muito mais profundo na interpretação de 2 Tessalonicenses. Então quero deixar aqui o meu contato, ok? O meu Facebook, você pode me procurar lá, eu estou no Facebook. Lá eu posso então lhe passar este material, os slides. Posso também lhe passar o meu e-mail, para se você quiser entrar em contato por e-mail.
mas me procure lá no Facebook, Antônio Neto, é como eu estou lá no Facebook. Eu terei todo o prazer de lhe atender, certo? Então, quando você entrar em contato comigo, mandar uma solicitação de amizade ou mandar uma mensagem, diga que você é aluno da Escola Charles Spurgeon assistindo os vídeos do YouTube, ok? Então é isso, irmãos. Eu espero que você entre em contato, espero que a gente faça então essa amizade no Facebook, porque, como eu disse, o meu desejo é abençoar a sua vida, é ser usado por Deus para a sua edificação. Então essas aulas foram preparadas com muito cuidado, com muita dedicação, para que você recebesse o melhor possível para o seu ministério, para apoiar o seu ministério, pois nós da Escola Charles Spurgeon levamos muito a sério a exposição fiel das Sagradas Escrituras, ok? Então é isso, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, então, a gente começa a nossa análise do livro de 2 Tessalonicenses e então vamos crescer e aprender juntos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.